Até onde vai o perdão de Deus? É uma pergunta que ecoa através dos séculos, sussurrada em catedrais e debatida em tomos de teologia. Uma questão sobre a natureza da graça e os limites da redenção. Para a maioria, é um exercício filosófico, uma abstração. Mas e se a resposta mais devastadora não viesse de um livro sagrado, de um púlpito ou de um erudito, mas sim da boca de um assassino? Imagine uma cela esquecida pelo tempo numa prisão que a sociedade prefere ignorar. Um cubo de concreto onde o ar é pesado, denso com o cheiro de desespero, resignação e a poeira de incontáveis dias idênticos. Este não é um lugar de reabilitação. É um depósito de almas. Neste espaço confinado, dois mundos colidem. De um lado da cela, temos Elias, um homem cuja identidade foi forjada pela fé. Um ex-pastor que conheceu a adulação de um rebanho, mas que agora conhece apenas o frio do aço e o peso da desgraça. Condenado por um crime menor que estilhaçou a sua vida. Ele agarra-se à sua Bíblia gasta não como um livro, mas como um náufrago se agarra ao último destroço flutuante. Do outro lado, Adriano. Se Elias é definido pela sua fé, Adriano é definido pelo seu vazio. Um homem conhecido entre os presos como um enigma, um vácuo emocional. A sua reputação precede-o, sussurrada nos corredores. Ele é o homem que nunca sente nada. A missão de Elias no início parece clara, quase divinamente ordenada. Ele olha para Adriano e não vê um monstro, mas sim um teste, a sua maior provação. Salvar a alma de Adriano seria a prova final de que a sua própria fé, mesmo abalada, ainda tem poder. Seria a sua própria redenção. Mas nesta cela claustrofóbica, os papéis de salvador e pecador, de médico e paciente, rapidamente começam a se inverter de uma forma subtil e arrepiante. O assassino parece saber mais sobre a natureza da alma do pregador do que ele mesmo. Começa um jogo. Um xadrez psicológico jogado não em 64 casas, mas no espaço infinito da mente humana. As peças não são de marfim, mas sim palavras, crenças, traumas e as feridas ocultas que cada um carrega. A questão que paira no ar denso da prisão não é apenas se a fé pode transformar um homem, mas se a verdade de um homem pode destruir a fé de outro. A batalha não é pelo futuro de Adriano no paraíso, mas pelo presente de Elias na terra. A sua sanidade, a sua identidade, a sua alma, tudo está em jogo. Bem-vindo. A última sentença. O que você está prestes a testemunhar é a anatomia de uma colisão. A guerra silenciosa entre a fé que precisa confortar e uma verdade que existe apenas para destruir. Nos primeiros dias e semanas, Elias dedicou-se à sua missão com o fervor de um homem que luta pela sua própria vida. Ele falava das parábolas de Cristo, da infinita graça, da promessa de um novo começo, onde todas as transgressões são lavadas no sangue do Cordeiro. Ele lia versículos em voz alta, a sua voz, tentando preencher o silêncio opressor da cela, esperando que a beleza da linguagem divina pudesse plantar uma semente no terreno árido da alma de Adriano. Para Elias, Adriano era o campo de provas final. O seu silêncio, a terra a ser arada. E Adriano, por sua vez, ouvia. Ele não oferecia resistência. Não havia zombaria, nem desdém, nem mesmo um brilho de curiosidade. Havia apenas um silêncio profundo, pesado, observador. Um silêncio que Elias, na sua ânsia desesperada de acreditar, interpretou como o primeiro sinal de contemplação, a primeira rachadura na armadura impenetrável de apatia. Elias pregava para uma estátua de carne e osso, sem perceber que a estátua estava, na verdade, a analisá-lo. Cada palavra, cada gesto, cada pingo de esperança na sua voz estava a ser observado pesado e catalogado. Adriano não estava a ser convertido. Estava a reunir informações, a estudar o seu oponente, a preparar-se calmamente para o seu primeiro movimento no jogo. Um movimento que não viria sob a forma de violência, mas de uma simples pergunta. A primeira pergunta não veio como um trovão, mas como o deslizar silencioso de uma lâmina. Após semanas de silêncio,
Absorvendo cada sermão, cada promessa de redenção, Adriano finalmente moveu a sua peça. Ele virou-se para Elias, não com raiva ou curiosidade, mas com uma calma cirúrgica, e perguntou: Pastor, se o seu Deus perdoa tudo, até onde exatamente vai esse perdão? A pergunta pairou no ar denso da cela. Não era um pedido de informação. Era um desafio. Elias começou a responder com as Escrituras, falando do amor infinito, do sacrifício que lava todos os pecados. Mas Adriano o interrompeu, não com uma objeção, mas com um anexo lógico e frio. Ele apresentou um cenário, uma transgressão tão calculada e monstruosa, que a simples ideia de perdão parecia uma obscenidade. A teologia de Elias, construída para confortar corações arrependidos, não tinha uma resposta pronta para a lógica de um coração que não sentia nada. O jogo tinha virado. Adriano não estava interessado em teologia. Estava interessado em Elias. O assassino começou a revelar que, durante as suas semanas de silêncio, ele não estava apenas a ouvir as palavras, mas a analisar o homem que as proferia. Com uma precisão desconcertante, Adriano começou a usar o próprio passado de Elias contra ele. O crime menor que o levara à prisão tornou-se o foco. Adriano não o acusou. Ele simplesmente fez perguntas. Perguntas que dissecavam a narrativa confortável que Elias tinha construído para si mesmo. Você diz que o seu erro foi pequeno, Elias, mas foi o ato em si, ou o fato de ter sido descoberto, que foi pequeno. A sua fé abandonou-o no momento em que cometeu o crime, ou o crime foi apenas a prova de que a sua fé já era uma conveniência. Adriano segurava um espelho, e a imagem que ele refletia não era a de um homem de Deus que tropeçou, mas a de um homem falho que usava Deus como desculpa. Elias sentiu o chão a desaparecer sob os seus pés. Este assassino não estava a atacar a sua fé em Deus, estava a atacar a fé de Elias em si mesmo. E foi neste momento de vulnerabilidade, com as defesas de Elias em frangalhos, que Adriano lançou a segunda pergunta, ainda mais devastadora que a primeira. O que vale mais, a fé que conforta ou a verdade que machuca? A questão era uma acusação direta. Adriano estava a enquadrar a fé de Elias não como uma busca pela verdade divina, mas como uma fuga da verdade humana. Uma anestesia para a dor da sua própria hipocrisia. Um escudo, não uma espada. Mais tarde, naquela noite, no silêncio que se seguiu à batalha, Elias pegou na sua Bíblia. O objeto que sempre fora a sua âncora, agora parecia estranho nas suas mãos. As capas de couro gastas, que antes pareciam um abraço familiar, agora sentiam-se frias. Ele folheou as páginas, mas as palavras de conforto dos salmos e as promessas dos profetas pareciam distantes, escritas para um outro homem, num outro tempo. A certeza tinha se evaporado da tinta. O livro que continha todas as respostas agora parecia estar a gritar-lhe perguntas. O peso físico do livro nas suas mãos era nada comparado ao novo peso que sentia na sua alma. O peso da dúvida. A sua fé não tinha sido destruída por um argumento teológico, mas minada por uma verdade pessoal que ele se recusara a encarar. E o homem que o forçou a vê-la estava a dormir tranquilamente do outro lado da cela, sem sonhos, sem demônios, perfeitamente em paz no seu vazio. Os dias que se seguiram à segunda pergunta foram um purgatório silencioso para Elias. A cela, que já era uma prisão física, tornou-se uma câmara de tortura psicológica. As noites eram as piores. Sem a distração da rotina da prisão, a sua mente era um campo de batalha. As palavras de Adriano ecoavam no escuro. A fé que conforta ou a verdade que machuca? Ele tentava orar, mas as palavras pareciam ocas, mecânicas, desprovidas da convicção que antes as preenchia. A sua Bíblia, o seu antigo escudo, permanecia fechada na sua cama, o seu peso agora mais uma acusação do que um conforto. Ele olhava para Adriano, que dormia um sono profundo e sem sonhos, e via uma paz que ele, o homem de Deus, já não conseguia alcançar. A certeza de Elias não tinha sido apenas abalada, tinha sido envenenada, e o veneno espalhava-se lentamente por todas as suas crenças.
Ele já não era um pastor numa missão. Era um homem à deriva, a afogar-se num oceano de dúvidas, partilhando um pequeno espaço com o próprio arquiteto da sua tempestade. Elias sentia a sua identidade a desfazer-se. Se a sua fé era apenas uma fuga, um escudo contra a sua própria verdade, então, quem era ele? Toda a sua vida, as suas ações, os seus sermões, teriam sido construídos sobre uma fundação de auto-engano? Ele fez uma última e desesperada tentativa de reafirmar a sua crença. Numa tarde cinzenta, com a luz fraca a entrar pela janela gradeada, Elias ajoelhou-se e começou a orar em voz alta, mais para si mesmo do que para Deus ou para Adriano. Ele recitou os Salmos de Davi, falando de refúgio e fortaleza. A sua voz tremia, procurando uma força que já não sentia. Foi então que Adriano, que até ali permanecera imóvel, se virou lentamente. Não havia escárnio no seu olhar, apenas uma curiosidade fria, quase acadêmica. Ele esperou que Elias terminasse a sua prece e, no silêncio que se seguiu, ele fez o seu movimento final. O cheque-mate. Com a mesma calma cirúrgica de antes, ele fez a terceira e última pergunta. Diga-me, pastor, quem está realmente livre? O homem atrás das grades ou aquele que ainda carrega correntes dentro de si? A pergunta atingiu Elias não como uma agressão, mas como uma revelação, uma epifania de horror. Naquele instante, a cela inteira pareceu reconfigurar-se. As grades de ferro, a porta trancada, tudo isso era uma prisão física, temporária. Mas as correntes a que Adriano se referia eram outras. Eram as correntes do auto-engano de Elias, da sua hipocrisia, da sua culpa e agora da sua dúvida torturante. Adriano, no seu vazio, na sua aceitação total da sua natureza, sem remorsos, não carregava essas correntes. Ele era exatamente o que era. A sua sentença era física. A de Elias, descobriu ele naquele momento, era existencial. Não havia resposta que Elias pudesse dar. Se dissesse que ele, o pregador, era o mais livre, estaria a mentir a si mesmo, acorrentado pela sua fé despedaçada. Se dissesse que Adriano era o mais livre, estaria a admitir a derrota total da sua visão do mundo. O jogo terminara. O resultado não foi a conversão de Adriano, mas a desintegração de Elias. A sua fé simples e robusta, que o tinha sustentado durante toda a sua vida, foi permanentemente substituída por uma incerteza complexa, dolorosa, e ele suspeitava, eterna. Ele não se tornou ateu. Tornou-se algo muito pior, um homem que já não sabia no que acreditar. Adriano, por sua vez, voltou a olhar para a parede, o seu trabalho terminado. Ele não exultou com a vitória. Para ele talvez não fosse uma vitória. Foi apenas a demonstração de um fato. A conclusão desta história não é sobre quem estava certo. Não é uma lição sobre a existência ou a inexistência de Deus. É uma análise da consequência. A consequência de uma colisão entre dois mundos. Elias entrou naquela cela para trazer a luz da sua certeza para o vazio de Adriano. Em vez disso, o vazio de Adriano engoliu a sua luz, revelando um abismo dentro de si mesmo que ele nunca soube que existia. A promessa do nosso título eram as 3 perguntas que podem destruir a sua fé. Mas a verdadeira tragédia não está nas perguntas em si, está na descoberta de que as respostas, ou a falta delas, já viviam dentro de nós o tempo todo. A última sentença de Elias não foi a que o juiz lhe deu. Foi a de viver o resto dos seus dias com o eco daquelas 3 perguntas, num mundo que, de repente, ficou terrivelmente silencioso e incerto.